Olá pessoal da Rede Brasil Atual, nós vamos falar agora com o jornalista e cientista político Gianni Carta. O Gianni Carta está lançando o livro Garibaldi na América do Sul, o mito gaúcho. O Gianni Carta está reconstituindo de forma cuidadosa a história do grande Giuseppe Garibaldi, esse que foi considerado o herói dos dois mundos, porque ele participou de conflitos na Itália, na Europa e também aqui na América do Sul, mais especificamente aqui no Rio Grande do Sul. É uma das figuras mais notáveis da unificação italiana, ao lado do Giuseppe Mazzini e do Conde de Cavour. O Garibaldi dedicou sua vida à luta contra a tirania. Nasceu em Nice no dia 4 de julho de 1807 e morreu na ilha de Caprera no dia 4 de junho de 1882. O grande guerrilheiro, general e grande patriota italiano, o Giuseppe Garibaldi. Tudo bem, Gianni? Tudo bem, Colibri, e você? Tudo jóia. Vamos falar um pouquinho dessa figura histórica, emblemática, um mito, uma coisa estranha que é o Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. Porque quando você tem a oportunidade de ir à Itália, né, e mesmo no Brasil, mais na Itália ainda, você anda pelas piazzas Garibaldi, tem infinitas piazzas Garibaldi na Itália, e você também olha placas para quando você viaja na Itália. Garibaldi esteve aqui, Garibaldi fez isso, Garibaldi fez aquilo. É impressionante, né? É verdade. Eu tive a oportunidade de andar pela Itália toda em 89 e 90 por conta de um trabalho, de um guia. E aí eu perguntava, mas afinal de contas, será que o Garibaldi é isso tudo? É um mito? Ele passou por todas essas cidades mesmo na Itália? Ele andou pelo Rio Grande do Sul, morou no Rio de Janeiro? Afinal de contas, essa figura é verdadeira ou não? É um mito ou uma verdade? É uma lenda? O que é o Garibaldi, Gianni? Olha, Colibri, você falou muito bem. Eu também fazia essa pergunta sempre. Você sabe que minha família é italiana e desde pequeno meu pai me colocava no colo e cantava as músicas do Garibaldi. E minhas avós, que mal falavam português, também cantavam as músicas, as cantigas do Garibaldi, que eu não vou cantar para vocês, para poupar o pessoal podia aí. Cantar, já que nós estamos na rádio. Não, eu não poderia, eu tenho até vergonha. Vou chamar o seu Mino Carta para cantar. Chama então o seu Mino Carta, que ele vai cantar muito bem, e eu sou desafinado, então não dá certo. Mas, enfim, eu tenho essa memória do Garibaldi da infância, mas isso é uma coisa mais pessoal. Mas você falou muito bem, a pergunta é essa, se esse personagem fez tudo isso, e eu comprei um livro em 2002 no salão na Feira de Livros de Paris, um livro no qual tinha o Garibaldi, era um livro chamado Garibaldi, de um historiador francês, e na capa tinha estampada essa figura, esse gaúcho, né? Esse italiano aloirado, vestido de gaúcho da cabeça aos pés. E aí entra essa questão que você acabou de falar. Eu falei, mas esse homem fez tudo isso mesmo ou não fez? É a curiosidade. É uma lenda ou não é? Né? Então acho que é importante já identificar a questão mito, né? De saída, para o leitor entender isso. Tem o mito que tem um certo fundamento, né? E tem o mito que é uma invenção pura. O Garibaldi fez tudo o que ele fez. Ele foi um herói. Ele lutou na Revolução Farroupilha, foi um herói. Ele chega no Brasil em 1836, fugindo da Itália, porque tinha sido condenado à morte por ter participado num motim, num barco real em Gênova. Ele chega no início de 1836 e fica, depois ele vai para a região do Prata em 1841 e fica lá até 1848 e volta para a Itália em junho de 1848. Aqui na América do Sul, ele foi um herói, não tem dúvidas. Por quê? Ele lutou na Revolução Farroupilha, como comandante da Marinha, contra a segunda maior marinha das Américas, a primeira era dos Estados Unidos. Ele foi um herói ali, fez façanhas incríveis, usava muita imaginação, porque ele só tinha 2 lanchões, então era uma coisa incrível. E ele foi um herói na Guerra Grande, no Uruguai, né, que queria se desvencilhar do ditador argentino Rosas. Era uma luta de independência, o Uruguai já era independente, e ele lutou, de fato, ao lado de grandes argentinos também que se opunham ao Rosas, né, que viraram generais e presidentes, e ele realmente teve um papel fundamental nessa Guerra Grande, né, que enfim, o consagrou. Agora, por que quer dizer, nesse sentido, o mito
tem um fundamento. Ele foi um herói. Há distorções, claro, e essa é a parte interessante do livro, nessa primeira parte, né, o Garibaldi na América do Sul. Por quê? Ele, quando chega no Rio em 1836, ele vem mandado pelo Giuseppe Mazzini, que era o líder do movimento republicano, né, pela unificação da Itália, que estava dividida, e que depois é unificada em 1861, e ele vem mandado pelo Mazzini, que ele não conhecia, ao contrário do que dizem vários historiadores, agora está provado, ele não conhecia, mas fazia parte do grupo do Mazzini, que se chamava Jovem Itália, e depois Jovem Europa, e com o objetivo de fundar núcleos da Jovem Itália com jornais para promover os feitos dos voluntários que lutavam contra, no caso do Brasil, contra o Império, né, os Farroupilhas, né, na Revolução Farroupilha, no caso da Argentina, contra o ditador Rosas, né, que era, enfim, um tirano, e lá no Uruguai e na Argentina existia a Jovem Argentina e a Jovem Uruguai, que depois virou Jovem América do Sul, e ele lutava, e através de dois jornalistas que ele conheceu em 1936, que eram mazinianos também, filiados à Jovem Europa, que eram o Luigi Rossetti, que seguiu Garibaldi no Rio Grande do Sul, e foi redator-chefe do diário O Povo, né, aí tem um programa de marketing fantástico. Ele era diretor redator-chefe do Povo, que era o diário rio-grandense, e escreveu sobre o Garibaldi, né? Promovia o Garibaldi, as façanhas do Garibaldi. E no caso quando ele vai embora da Revolução Farroupilha, no final de 1840, o Rossetti morreu numa batalha, ele vai ao encontro do Cunho para Montevidéu, e ali o Cunho cobre todas as guerras do Garibaldi. Quer dizer, eu fui atrás das fontes primárias. Eu não queria escrever um livro baseado em compilações de livros já escritos. Eu quis ver as fontes primárias, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Uruguai. E o Cunho teve a inteligência de fazer um contato com o Mazzini em 1843, o Mazzini em Londres, que eu já mencionei, que era trilingüe. Então o Cunho mandava os artigos que ele escrevia em espanhol e em italiano sobre o Garibaldi na América do Sul, e o Mazzini lá de Londres, que tinha um jornal italiano chamado L'Apostolato Popolare, reescrevia em italiano para jornais franceses e para jornais britânicos e americanos. Então, esse é o primeiro herói da Idade Moderna, né, que faz um programa de marketing e vira herói imediatamente. Ele tinha assessor de imprensa e tinha o esquema de marketing, todo organizado. Ele tinha uma assessoria de imprensa que foi a primeira grande assessoria de imprensa da história moderna, né? Então, esses três homens foram fundamentais para a criação do herói. É claro que nos artigos, e depois eu fui descobrir no Uruguai, há distorções, né? Quer dizer, batalhas perdidas são dadas como vencidas, ou não, ele foi um herói naquela batalha que ele perdeu. Enfim, ele é sempre o herói, né? Mas isso aí faz parte. De fato, ele foi um herói tanto no Rio Grande do Sul quanto no Prata. Então essa é a primeira parte do livro. Quer dizer, o Garibaldi na América do Sul e o mito que no fundo tem um fundamento. E depois, claro, tem aí a ficção, entra um pouco de ficção, entra um pouco de lenda e tal. Nós estamos conversando aqui com o Gianni Carta, que é jornalista e cientista político, ele que é correspondente da França, da revista Carta Capital, que está lançando o livro Garibaldi na América do Sul, o mito gaúcho, também com a participação especial, lá direto de Berlim, conosco, o professor Flávio Aguiar, que fez a tradução desse livro sobre o grande herói Garibaldi. Oi, Flávio. Alô. Então, estamos na linha com o Gianni Carta. Pode conversar com o Gianni aqui na linha. No Rio de Janeiro, o Gianni, então. Você em Berlim e eu aqui em São Paulo. Pois então, primeiro, Colibri, eu quero te agradecer pela oportunidade, essa primeira oportunidade que eu tenho de ouvir o Gianni assim ao vivo.
Não posso dizer a cores porque não estou vendo, mas nós já tínhamos trocado muitas mensagens, tudo, quando eu comecei, na verdade foi um trabalho a 4 mãos, a tradução do livro dele, esse livro dele, cujo original estava em inglês para o português. E foi um livro, como eu mesmo disse para ele, onde eu aprendi muito. Eu já tinha estudado bastante a história de Garibaldi, porque eu escrevi o romance Anita, que vocês dois devem conhecer, e aí, claro, que para estudar a Anita eu tive que estudar Garibaldi, a figura do Garibaldi, etc. E realmente o livro do Gianni me ajudou, inclusive, a compreender algumas lacunas que me tinham ficado, uma vez que eu não fiz um trabalho, evidentemente, de historiador, eu fiz um trabalho ficcional, embora respeitando os dados históricos. Se o documento que eu tinha dizer que o Garibaldi foi pela margem esquerda do rio, eu não ia dizer que ele foi pela margem direita só para florear as coisas, né? Mas, de toda maneira, também é um prazer, quero registrar, falar com você, Gianni, naturalmente, e comentar ou falar alguma coisa sobre esse seu trabalho. Olha, primeiro de tudo, professor Flávio, eu quero muito agradecer a sua colaboração, porque o Flávio foi muito importante no livro. Ele me deu muitas dicas, fez correções muito importantes, especialmente na parte do gaúcho brasileiro, porque eu caprichei muito na parte do gaúcho do Pampa, do lado do Prata, e o professor Flávio realmente fez umas correções, me deu umas dicas, eu fui atrás de alguns autores, e foi realmente fundamental, e eu lhe agradeço muito por isso. Realmente foi fundamental. Além de ter traduzido uma bela parte do livro, ele fez uma revisão na parte do gaúcho e como conhecedor realmente, e como acadêmico, que foi fundamental, melhorou o livro muito, a qualidade do livro subiu muito. Então é isso, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Então eu gostaria de saber de vocês dois, Gianni Carta e o professor Flávio Aguiar, qual o legado deixado pelo Garibaldi, esse personagem tão fascinante. Começando com o nosso correspondente de Berlim, Flávio Aguiar, por favor. Eu penso que o legado principal do Garibaldi é um legado, a gente pode dizer assim, do herói romântico, né? Isso para o bem, para o mal e para muitas outras coisas também, porque nós não vivemos numa realidade, nunca houve uma realidade assim, preto ou branco, né? Sempre existem várias tonalidades. Mas o Garibaldi tem esse peso histórico, né, do homem que se dedica a uma causa, que se entrega para ela completamente, né, que inclusive, embora ele tenha sido um homem de sucesso, mas que faz sacrifícios notáveis, passou anos no exílio, perdeu inclusive o grande amor da sua vida, que foi a Anita Garibaldi. Isso para mim é mais do que claro que a Anita realmente foi o amor excepcional da vida dele, por causa dessas lutas todas, mas ele passa essa imagem do herói que se dedica completamente a uma causa e que luta por ela de todas as maneiras possíveis. Quer dizer, ele faz alianças impossíveis. Quando ele faz aliança com o Saboia, lá da Sardenha Piemonte, o Mazzini fica possesso, né? Ele diz como? Nós somos republicanos, nós não somos monarquistas. Mas o Garibaldi se entrega para isso de todas as maneiras. De maneiras, inclusive muitas vezes pouco políticas, nós diríamos assim. Mas com uma visão política central, que é essa mistura, e aí entra o lado também de Condottieri dele, que foi apropriado por vários lados, né? Da direita, a esquerda, o centro, tudo isso, de misturar o seu destino com o destino do país que ele quer formar. Ora, eu vou dar só um último lembrete, quer dizer, isso ressoa num herói que hoje está vivo entre nós aqui no mundo, na América do Sul, na América Latina, que é o Guevara, o Ernesto Che Guevara, que aí o herói trágico, o herói sem sucesso, não é, digamos, embora tenha tido sucesso na Revolução Cubana, mas cuja imagem, digamos, ela pode ser colada na imagem de Garibaldi. Inclusive a imagem mesmo, pictoricamente, a foto mais famosa do Che Guevara, aquela com a boina do revolucionário, ela lembra muito os desenhos, né? Até o primeiro, como o do Gianni mostra no livro dele, um dos primeiros desenhos popularizados, reproduzidos pelo mundo inteiro do Garibaldi,
com uma boina, não era uma boina básica como a do Guevara, mas com uma boina de marinheiro, né? E com vestimentas que lembram também assim, essa figura do guerrilheiro, o cabelo desalinhado, a barba, etc. Então, eu penso que o principal legado de Garibaldi, com todas as contradições que ele tem, é um legado positivo, é um legado de falar da transformação possível, de se tentar lutar, digamos assim, pelos seus ideais, né? E é claro, também, isso não quer dizer que nós vamos fazer simplesmente uma idealização acrítica do personagem, né? Nós temos que atentar para as várias contradições que ele viveu, para as quais ele se entregou, mas é um homem que jamais abdicou de lutar pelo que ele acreditava. Gianni. Olha, Colibri, é muito difícil acrescentar algo ao que disse o professor Flávio, que está muito bem dito. Eu só queria pegar um pedaço aí, que eu acho interessante, essa ruptura, né, esse início de ruptura com o Mazzini, porque eles continuaram se falando, mas sempre de uma forma mais diplomática, porque foram criadas facções entre os mazzinianos e os garibaldinos daí, né, surgem os garibaldinos. Mas eu acho que é importante salientar, em termos de legado, além do que disse o professor Flávio Aguiar, eu acho importante acrescentar que o Garibaldi, o grande legado da vida dele, foi ter unificado a Itália. Quer dizer, para mim, ele é o homem-chave, ele que tomou essa iniciativa em 1860, que conquistou o governo, a monarquia dos Bourbon, e que teve essa coragem, enfim, que desencadeou essa unificação italiana, que termina em 1861, e com Roma, né, com a conquista de Roma em 1870, ela é finalizada, ela é concretizada realmente. Eu acho que é importante isso. E a participação dele também na América do Sul é muito importante. Mas mais importante, quer dizer, o grande legado dele é essa expedição que se chama Imile, né, os Mis que partem, né, mal armados e vencem essa batalha. Esse é o grande legado, é ter unificado a Itália. Então, o Garibaldi realmente é um assunto encantador, né? Uma coisa que começa a ler e você cada vez mais quer saber mais sobre o Garibaldi. E está o livro do Gianni Carta para exatamente estimular isso, você conhecer mais a história do Garibaldi. Eu queria encerrar minha participação aqui fazendo um último comentário. Por favor. O livro do Gianni, ele é muito interessante. Ele tem uma leitura assim que capta o leitor realmente. A narrativa da construção do mito do Garibaldi é muito viva, certo? E tem duas qualidades que eu queria ressaltar. A primeira é que o Gianni não se omite, quer dizer, ele emite a sua interpretação de maneira natural, fundamentada. A gente pode concordar, discordar, mas há sempre uma argumentação interessante para se discutir, né? E, por outro lado, é um livro bastante bem informado, de tal modo que o leitor pode formar sua própria opinião também, né? Até porque aquilo que é a interpretação do autor, no caso de Gianni, está muito bem posta como a interpretação dele. Mas a informação está lá e o leitor, certamente, ou a leitora, terão meios para formar a sua própria opinião. Eu penso que isso é de uma qualidade acadêmica muito grande, sendo que o acadêmico aqui não significa leitura pesada ou chata, etc. Isso. Embora bem fundamentada. Eu queria ressaltar essas qualidades do livro como o meu, digamos assim, meu último comentário. Quero agradecer muito o Gianni Carta pela gentileza de nos atender, né, e conversar também com o professor Flávio Aguiar. Quero agradecer o Flávio Aguiar lá direto de Berlim, o Gianni Carta que está no Rio de Janeiro e eu estou aqui em São Paulo, agradecendo os dois por essa gentileza de a gente conversar de uma figura tão importante na história do mundo, né, na história mundial, o grande Giuseppe Garibaldi. Muito obrigado a vocês e até a próxima, né, o próximo livro do Gianni que a gente vai comentar aqui. Muito obrigado a todos, viu? Foi um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Flávio? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado ao Gianni também e um abraço para vocês todos aí. Lembrando que Garibaldi, na América do Sul, o mito gaúcho, está à venda nas principais livrarias. A editora é Bom Tempo. São 304 páginas que você deve ler para conhecer um pouco mais desse herói dos dois mundos, o Giuseppe Garibaldi.
E vamos fazer o banquete de Garibaldi em algum lugar do mundo aí, entre Berlim e a França, né? A gente se encontra. Vários banquetes. Vamos fazer no fim do ano um banquete de Garibaldi. Eu tenho uma ideia, depois eu falo com vocês. Um abraço, muito obrigado por tudo, viu, vocês? Obrigado. Até mais, tchau. Um abraço.